Devido a algumas limitações do HTML, o processo de exclusão com o Laravel ele é um pouco mais complicado, mas existe uma forma mais simples de fazer isso. A gente vai fazer aqui de uma maneira bem tranquilinha, porque o intuito desse módulo do treinamento é você ver as coisas funcionando, né? Ver como é que a gente faz de uma maneira bem simples e depois a gente vê como é que a gente faz de uma maneira mais, vamos dizer assim, aconselhável, uma maneira mais profissional. Então vamos lá. Se a gente vier aqui, ó, a gente vai ver cá em cima que a gente tem esse botãozinho que a gente acabou de criar, que é o de editar. Então a gente vai fazer um outro botãozinho desse, que vai ser para excluir. Só por questões visuais, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dar uma quebra de linha aqui, deixando ele aqui alinhado dessa forma. Na verdade, assim. Isso aqui também vai vir para cá para baixo. E eu vou duplicar esse cara aqui, ó. Só que ao invés de editar, eu vou escrever excluir. E aqui, obviamente, também vai ser excluir. Então eu já tenho agora dois botões que fazem a edição e a exclusão. Então se a gente vir aqui e recarregar, a gente tem um botão para excluir e um botão para editar. Só por questões visuais, a gente pode fazer uma firulazinha aqui. Ó. O Bootstrap ele tem uma classezinha, né? Que é a classe BTN, que a gente tem uma opção, uma variante dele que é Primary. E a gente tem uma outra variante, BTN Danger, que a gente pode deixar vermelho. Então a gente pode deixar dessa forma aqui. Existe também uma outra variação que a gente pode fazer aqui, que é o BTN underline small. Pode fazer a mesma coisa aqui para baixo, só para deixar ele menorzinho. Então a gente tem esses dois botões aqui. Óbvio que para esse exemplo aqui acabou ficando quebrado aqui, mas só para a gente ver que a gente tem a possibilidade de tanto ter o botão de editar quanto o botão de excluir. Então se eu clicar nesse cara aqui, ó, ele vai mandar para o excluir 1. Beleza. Se eu clicar nesse cara aqui, ele vai mandar para o excluir 3. E está dando 404 por um motivo muito óbvio. A gente não definiu ainda a rota para exclusão. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Via de regra, a gente vai ver isso com bastante detalhe. A gente tem um tipo de verbo no HTTP chamado delete, que é quando a gente quer deletar alguma coisa, a gente utiliza esse verbo. Porém, ele é um pouquinho mais complicado da gente trabalhar por causa de algumas limitações do HTML, então por hora a gente vai utilizar o get mesmo. Então, como a gente viu ali quando a gente estava criando o cadastro da nova tarefa, o get ele dá aquele probleminha, que a gente fica repetindo a requisição, né? Fica ali com aquele parâmetro na URL, a gente vai ficar sempre repetindo a ação. Isso é um pouquinho chato, mas por hora a gente vai passar por cima disso, a gente vai desconsiderar isso aqui por enquanto. Então, vou botar aqui um barra excluir, barra o ID específico, beleza? E aqui a gente vai passar o nosso array de tarefas controllers class com o nosso delete. Então, beleza. Quando a gente acessar esse cara aqui, ó, ele vai tentar acessar uma rota barra excluir barra id. Essa rota existe? Existe. Mas o método delete dentro do controlador tarefas não existe. Então, ele está dizendo aqui, ó, o método delete no tarefas controller não existe. Beleza? Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai criar esse cara. Então, vamos lá no tarefas controller. E aqui um pouco mais abaixo, vamos criar o nosso método. Então, public function delete. A gente vai receber o ID por parâmetro. E aqui dentro a gente vai colocar toda a lógica de exclusão. A lógica vai ser exatamente a mesma que a gente fez lá no exemplo anterior. Então, tarefas, a gente vai receber de tarefa, ou melhor, tarefa no singular. Tarefa, a gente vai receber da classe tarefa, né, que é do nosso modelo, mandar ele procurar alguém que tem um ID específico. E aí, quando ele encontrar isso, a gente vai fazer tarefa delete. Logo na sequência, a gente vai dar um return em redirect back. Então, perfeito. Feito isso aqui, o que vai acontecer? Ó? Vou voltar lá e vou tentar excluir, por exemplo, esse aqui, ó, comprar gasolina para a moto e também para o carro. Vamos excluir. Perceba que ele fez aquele mesmo processo que a gente fez no editar. Ele foi até a rota que aponta para o delete, chamou o método do delete, excluiu e depois voltou aqui para cá.
Então a gente vem aqui, ó, excluir, excluir e vai tudo funcionar. Então, percebam que é bem tranquilo fazer dessa forma aqui. A gente vai ver algumas outras formas de lidar com essas problemáticas aqui do desenvolvimento no decorrer do curso. A gente vai ter módulos específicos para mostrar todos os detalhes de rotas. A gente vai ter módulos específicos para trabalhar com requisições, com resposta, com validações de dados e uma série de outras coisas. Então, aguardo vocês lá.